Programa Escola do Legislativo. O tema agora é Regimento Interno e as Rotinas Legislativas. O nosso palestrante é diretor jurídico do Instituto Plenum Brasil, mestre em Direito Público, especialista em Poder Legislativo e Políticas Públicas pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Com vocês, convidamos o doutor João Lembi. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já estamos aí com o tempo um pouco limitado, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, focando especialmente naqueles pontos que interessam aos senhores, tá? Regimento interno. E eu vou começar a palestra de hoje perguntando para os senhores se vocês querem ser o melhor vereador que vocês podem ser. Vocês querem agir, vocês querem atuar da melhor maneira que vocês têm a possibilidade de honrar o cargo que vocês foram eleitos para tanto? Se a resposta é positiva, eu vou falar para vocês têm que começar a atualizar as suas leis. Porque não adianta você querer ser o melhor vereador da sua cidade, você querer ser o melhor vereador do país, se você não tiver as ferramentas adequadas para exercer o seu munus público. Se você não tiver a legislação adequada com as ferramentas adequadas para você exercer a sua atividade de vereador. E ter um regimento interno desatualizado, ter um regimento interno que não está de acordo com a realidade da sua cidade, que te oferece as ferramentas necessárias para você exercer seu trabalho, você não vai conseguir nunca ser o melhor vereador que você pode ser. E eu gosto de trazer esse exemplo para a realidade de qualquer profissão, de qualquer trabalho, de qualquer labor que a gente exerce no dia a dia. Você pode ser um excelente mecânico, só que se você não tiver as ferramentas adequadas, você não vai conseguir consertar o carro da maneira que você poderia consertar. Às vezes você vai ter um mecânico mediano que vai ter uma caixa de ferramentas mais moderna que a sua, ou equipamento mais adequado, e ele vai conseguir exercer a sua atividade, a atividade melhor do que aquele mecânico que conhece mais, que sabe mais, que quer mais, só que não tem as ferramentas adequadas. Se você é um médico e está preparado para fazer uma cirurgia, mas você não tem o equipamento cirúrgico adequado, você não vai conseguir exercer aquela sua atividade. Se você é um advogado, não está com o Código Civil atualizado, você não está com a legislação mais moderna para você trabalhar, você está trabalhando com legislações antigas, você não vai conseguir saber exercer a sua atividade. E da mesma forma, você como vereador, se você tiver com o seu regimento interno desatualizado, se você tiver com a sua lei orgânica desatualizada, você não vai ter as ferramentas adequadas para exercer a sua atividade da maneira que você poderia exercer. Então, é um ponto essencial e é a primeira indagação que eu quero levantar aqui para vocês. O meu objetivo hoje é que vocês saiam daqui pensando em algumas ferramentas que vocês podem instituir nas suas respectivas câmaras municipais para você conseguir exercer melhor a sua atividade. E lembrando que o regimento interno, ele também oferece o que a gente gosta de chamar de salva-vidas, do extintor de incêndio, aquele equipamento de segurança que você espera não precisar usar, mas se um dia você precisar usar ele, ele está lá, em perfeitas condições. Você tem que ter estruturado no seu regimento interno como que é feito o processo de cassação, você tem que ter estruturado no seu regimento interno como vai ser desenvolver uma CPI dentro da sua Câmara Municipal. Você tem que ter no seu regimento interno todas essas ferramentas que são uma salvaguarda. A gente espera que vocês não precisem utilizar, mas se um dia vocês precisarem utilizar, tem que estar lá pronto para vocês conseguirem utilizá-la. E a gente não vê isso nos regimentos internos que estão desatualizados, tá bom? Então, esse é o meu objetivo de hoje, a palestra Regimento Interno, Otimização do Processo Legislativo, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Lucas Cavalcante Lembe, sou diretor jurídico do Instituto Plenum Brasil, a gente é uma escola de gestão pública e a gente está trabalhando junto com a UVB. Agradecer ao Leandro, agradecer ao Evandro, a possibilidade de estar aqui hoje, compartilhando do conhecimento que a gente obteve, trabalhando nas diversas câmaras de todo o Brasil, e a gente está trabalhando junto com a UVB porque a gente acredita que a UVB quer isso, quer empoderar, quer valorizar a atividade do vereador.
e a gente vai tentar fazer isso no máximo possível hoje, tá bom? Sou advogado, sou formado pela PUC Minas, sou mestre em Direito Público e até me especializo em Poder Legislativo e Políticas Públicas, porque eu vejo que o Poder Legislativo ele tem tudo a ver com as políticas públicas. Quem define as políticas públicas nas respectivas cidades é o Poder Legislativo. Se a gente for pensar no sistema que a gente tem hoje, de tripartição de poderes, o pessoal fica assim, meu sonho é um dia ser prefeito, meu dia um dia ser governador, eles têm muito mais possibilidades administrativas da cidade. Tá perfeito. Mas se você pensar na estrutura de tripartição de poderes, se vocês exercerem bem a sua atividade, vocês vão conseguir regulamentar e definir as políticas públicas de maneira até mais completa que o próprio executivo. O Poder Legislativo ele define todo o regramento no qual o executivo tem que cumprir. O executivo ele não pode desrespeitar nenhuma legislação da sociedade. Então, você produzindo leis melhores, você vai conseguir ter influências diretas nas políticas públicas das sociedades. Você tem que produzir leis com comandos legais, comandos objetivos. E a gente vai ter outras oportunidades também no decorrer desses dias de trabalhar isso daqui. Tá? Amanhã eu também vou falar um pouquinho com você sobre a fiscalização, a atividade da fiscalizatória do vereador. E vamos focar bastante em todas essas ferramentas que a gente tem. A gente começou essa legislatura com alguns desafios a mais. Para quem está aí já há mais tempo, a gente tem alguns vereadores que já está há 2, 3, 4, 5 mandatos, qualquer vereador que está aí já há mais tempo vai poder afirmar. Vocês estão na legislatura mais difícil de todas. A gente está aí, graças a Deus, finalmente conseguindo superar um cenário de pandemia, a gente está com a vacinação da população brasileira já à tona, já conseguindo atingir a maioria da população, e a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Mas essa luz no fim do túnel, para você conseguir garantir a reativação da economia, para você conseguir garantir a volta dos empregos na sociedade, para você conseguir garantir a volta da parte de eventos na sociedade, que é um setor que ficou extremamente prejudicado. A gente vê que tem cidades aí que dependem muito de rodeios, vaquejadas, feiras de agronegócio, que ficou paralisado nesses últimos anos. E agora, com o munus públicos que os senhores vão exercer, vocês vão poder facilitar a retomada dessa atividade. Então, quem está aí há mais tempo sabe o que eu estou falando, que a gente está na legislatura mais difícil de toda e a gente vai encarar isso de peito aberto para conseguir melhorar a qualidade de vida do cidadão na nossa cidade. Tá? Vamos lá. Regimento interno. Eu já falei para vocês que o regimento interno é a ferramenta do dia a dia do vereador. É ela que vocês vão utilizar para conseguir exercer a sua atividade. E para você ter um regimento interno, você tem que começar a sua leitura pela sua lei orgânica municipal. Por quê? O regimento interno, quando a gente pensa numa estrutura hierárquica normativa da sociedade, nós temos a lei orgânica como a nossa Constituição municipal. E um erro muito comum nas nossas constituições municipais, nas nossas leis orgânicas municipais, é ter um conteúdo de regimento interno lá dentro. A gente vê muita lei orgânica que fala forma de eleição para a mesa diretora. Por que você está falando isso na sua lei orgânica? Isso é matéria de regimento interno. Tem muita lei orgânica que fala como que você faz a tramitação de um projeto de urgência na sua Câmara Municipal. Gente, isso é matéria de regimento interno. Primeira coisa que você tem que olhar é a sua lei orgânica, se você quiser ter um regimento interno atualizado e um regimento interno que vai trabalhar em prol da própria Câmara Municipal. Então, a gente vai fazer essa peneirada, ver o que tem de matéria de regimento interno dentro da lei orgânica, fazer essa retirada, retirar esse conteúdo lá de dentro e deixar focado o que é o conteúdo da lei orgânica na lei orgânica e o que é o conteúdo do regimento interno no regimento interno. É um primeiro passo que vocês têm que fazer. Porque a lei orgânica, como a nossa Constituição municipal, ela tem que estar focado no desenvolvimento econômico, nas políticas públicas da sociedade, políticas públicas voltadas para a cultura, educação, lazer, saúde, turismo. É esse conteúdo que tem que estar na lei orgânica, não é o conteúdo do regimento interno. Então, perfeito. A gente viu que a gente tem a nossa Constituição municipal, e se o nosso regimento interno trazer qualquer comando legal que esteja em desacordo com a sua lei orgânica, ele é automaticamente inconstitucional. Você já tem um primeiro problema aí. Por isso que a gente não recomenda deixar esse conteúdo de regimento interno dentro da lei orgânica. Então, você precisa de fazer essa alteração no seu regimento interno, deixar apenas o conteúdo de maneira que, caso você tenha esse conteúdo também na lei orgânica, de maneira consoante, de maneira que não haja uma dissonância entre os conteúdos normativos, porque a lei orgânica sempre vai prevalecer. Se você tiver qualquer conflito normativo,
a sua lei orgânica vai prevalecer sobre o regimento interno. E quando você elabora um regimento interno, é outra crítica muito grande que eu tenho para diversos regimentos internos de câmaras municipais, é você buscar ter uma redação fácil, uma redação clara, objetiva, um entendimento coerente e lógico dentro do seu regimento interno. Tem alguns regimentos internos que a gente pega para ler, você quer saber como é que você vai trabalhar o processo legislativo, o regime de urgência, você tem que ler um artigo no início, um no meio e um no final. Cada um fala uma coisa diferente às vezes. Você tem que ter uma consonância, você tem que ter um regimento interno fluido, que vai ser fácil, de fácil compreensão para todos os vereadores, tá, gente? E nesse desafio de modernização legislativa, de buscar exercer a atividade do vereador da melhor maneira possível que a gente tem para realizar, a gente tem que ter essa consciência da importância da lei orgânica, tá? Do regimento interno, e começar a pensar, porque eu vejo até hoje muita Câmara Municipal falando, soberania do plenário. Soberania do plenário, gente, ela existe? Muita gente fala que soberania do plenário existe, só que eu vou falar para vocês que, na excepção da palavra soberania, ela não existe. O regimento, o seu plenário, ele não está acima do regimento interno. Você não pode tomar uma decisão pelo plenário que esteja em desacordo com o seu regimento interno. Qualquer atitude praticada pelo plenário em desacordo com o que está escrito no regimento interno é uma atitude passível de ser considerada nula, é uma atitude passível de ser considerada inconstitucional. Então, tomem muito cuidado com isso. O plenário ele pode até alterar o regimento interno, mas jamais vai poder praticar um ato em desacordo com o que você tem de conteúdo do seu regimento interno. Isso é muito grave. E isso é até um péssimo exemplo que vocês podem dar. Gente, a Câmara Municipal, qual que é o maior bem da Câmara Municipal? São as leis. E se você começar trabalhando dentro da sua Câmara Municipal, desrespeitando uma lei, porque o regimento interno é uma lei, é uma resolução, ela é uma espécie legislativa, qual moral que você vai ter de cobrar do cidadão da sua cidade de cumprir as leis que você está fazendo lá na sua cidade, lá na sua Câmara Municipal? Então, você tem que dar o seu exemplo, cumprindo o seu regimento interno, cumprindo o processo legislativo que o seu regimento interno te impõe, para você conseguir cobrar o prefeito, cobrar a população, seguir aquela lei que você está fazendo dentro da sua Câmara Municipal. Tá? Tenham muito respeito e valorizem a legislação que vocês produzem dentro da Câmara Municipal, porque ela é o maior bem de uma Câmara Municipal. Ela que fica, vereador passa a legislatura, às vezes ele pode virar prefeito, pode cansar, aposentar, eventualmente pode não ser reeleito, mas a legislação que você produziu, ela vai ficar. Se você produzir uma legislação boa, ela vai ficar aí 5, 10, 15 anos, trazendo efeitos, trazendo impactos nas políticas públicas da sua cidade. Nosso colega aqui tinha levantado a mão, queria falar uma coisa? Perfeito. Primeira pergunta que o nosso colega de São Gotardo falou, né? São Gotardo, né? Excelente cidade, festa da cenoura lá, né? Perfeito. Ele colocou numa situação de omissão do seu regimento interno. Aí sim existiria, sim, a soberania do plenário. O plenário ele poderia decidir um cenário que está omisso. Mas tomem cuidado, que eu vejo alguns regimentos internos que colocam no final, em casos omissos, do nosso regimento interno, será seguido o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tem muito regimento interno que fala isso. Ao meu ver, isso é um absurdo, porque a Assembleia Legislativa é uma estrutura completamente diferente, todas as câmaras que eu estou vendo aqui, até de cidades maiores, de Uberlândia, Teoflotone, Uberaba, a estrutura da Assembleia Legislativa de divisões de comissões é muito diferente. Então, o processo legislativo lá é muito diverso do que vocês têm. E quando a gente pensa numa situação omissa, aí sim a gente tem um cenário de soberania do plenário. Olha, poxa, estamos numa situação que a gente não sabe se o prazo é de 5 ou 10 dias. Não tem escrito aqui. Vamos tomar essa decisão pelo plenário. Aí sim, a gente pode consultar o plenário para saber isso. E a partir do momento que vocês identificam essa omissão, façam a alteração no seu regimento interno, para você constar a regra de uma maneira clara e para que futuramente ela possa ser utilizada. Gente, o regimento interno,
Ele está lá para ajudar, não está lá para ajudar ninguém. Ele está lá para trazer uma regra do jogo que fique clara, que fique justa para os vereadores de situação, para os vereadores de oposição, para você garantir que todos os vereadores tenham o direito de participação no processo legislativo. Então, sempre que vocês identificarem uma omissão, atualizem seu regimento interno, modifiquem seu regimento interno. Tá? É necessário você ter um regimento interno que fala como você deve praticar cada ato para você evitar arbitrariedades. Quem já sofreu arbitrariedade aí, seja de situação, seja de oposição, sabe o quão ruim é, sabe o quão injustiça, o tamanho da injustiça que é praticado. Você tendo a regra do jogo claro para todos, você evita cenários como esse. O vereador tem o direito de pedir vista num projeto de lei. Qual o prazo dele? Tem que estar escrito no regime desse pedido de vista, tem que estar escrito. Porque senão você está correndo o risco de cometer arbitrariedades. Não, esse cara é meu amigo, vou dar 2 dias de vista para ele. Esse cara é meu inimigo, vou dar 1 hora de vista para ele. Gente, você tem que ter a regra do jogo clara, democrática e de maneira que você consiga atender a todos os vereadores de maneira respeitosa e equânime. E qualquer ato que vocês praticam contra o regimento interno é nulo. E eu vou provar para vocês agora. Tá? Olha só, o que ocorre se for desrespeitado uma necessidade de apreciação de um projeto de lei por comissão e ele for encaminhado direto para o plenário. Se o seu regimento interno prevê que ele deve fazer a tramitação, como o prazo de apreciação do plenário, o prazo de apreciação do parecer, e esse prazo for desrespeitado, esse processo legislativo for desrespeitado, você vai poder desfazer ele judicialmente. Olha só, isso aqui, gente, é um acórdão, tá? Do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até recente, 2018. Olha só, foi um mandado de segurança no município de Mirabela, tá? Foi um projeto de lei, ele estava tramitando, foi um desrespeito ao processo legislativo na sua Câmara Municipal, porque o trâmite de todo e qualquer projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo ou do Executivo deve observar as normas regimentais que disciplinam as fases, os prazos, o quórum mínimo para votação e aprovação da Câmara Municipal. O regimento interno da Câmara Municipal de Mirabela determina a análise de emissão de parecer prévio da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que deverá ser subscrito por todos os membros da comissão, imprescindível para que o plenário delibere sobre o projeto de lei em discussão. O que aconteceu nesse cenário? É aquele caso dos projetos de leis de urgência que chega do Executivo. Todo projeto de lei é urgente. Gente, eu vou contar para vocês que 98% dos casos que a gente tem de produção legislativa municipal não devem ser matéria de urgência. Se está com urgência, primeiro é que houve um mau planejamento. Poderia ter enviado um projeto de lei antes, poderia ter analisado esse projeto de lei de maneira mais tranquila. Quando tudo chega com urgência, significa que está tudo sendo mal planejado. Porque todo projeto de lei, ele tem que passar pelas comissões, você tem que analisar esses projetos de leis com a população, debater esse projeto de lei. Como que você vai conseguir, como que você vai querer produzir uma boa legislação se você não tiver tempo hábil para analisar, para dialogar, para buscar ideias em outras cidades, com a população que vai ser atingida sobre aquele projeto de lei? Então, acabar também com essa loucura de todo projeto de lei tem que ter urgência. Tem algumas cidades que eu chego, que eu vejo que o projeto de lei ele é apresentado e votado no mesmo dia. É coisa de louco. Gente do céu, já vi até na mesma reunião, para piorar. Gente, quando isso acontece, se alguém quiser bater o pé e reclamar, você pode abrir até uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse projeto de lei, se eventualmente ele for sancionado. Não existe você apresentar e aprovar um projeto de lei em uma mesma reunião. Nunca vi um regimento interno que fale isso, até porque se você colocar isso em lei, isso seria o maior absurdo que você veria dentro do processo legislativo democrático. A gente precisa de ter um processo legislativo democrático. A gente precisa de valorizar esse bem que nós produzimos dentro da Câmara Municipal, que é a produção de leis. Então, tomem cuidado com isso. Um projeto de lei, no mínimo, ele tem que ser apresentado em uma reunião, tramitar pelas comissões, a comissão tem que receber o projeto, apresentar um parecer, aprovar o parecer e, depois de aprovado o parecer, ser levado a plenário, seguindo o processo legislativo da maneira que ele deve ser. Então, tomem cuidado, valorizem a sua atividade.
Se vocês não valorizarem a importância do processo legislativo, que é a responsabilidade dos vereadores, ninguém vai valorizar isso para vocês, não. Tá? Aí a gente vai chegar nesse cenário que a gente tem hoje. A visão popular do legislativo. Ah, vereador tem que ganhar salário mínimo. Vereador não serve para nada. Câmara Municipal é um puxadinho do Executivo. Gente, vocês são autoridades municipais. Vocês foram escolhidos pelo cidadão da sua cidade para estar lá representando, para ser a autoridade no poder legislativo do município da sua cidade. Nós temos que quebrar esse cenário que a gente está vendo hoje em dia de desvalorização do poder legislativo, desvalorização do vereador. Gente, a visão está péssima. E se a gente não começar a honrar essa atividade que vocês têm, aí não tem como ajudar muito. Eu gosto de ver vereador trabalhando e trabalhando muito. E eu sei que os vereadores que querem trabalhar, eles trabalham quase o dia inteiro. Acorda, o único só para de trabalhar quando vai dormir, e mesmo assim o telefone fica tocando ainda de noite. Então, exerçam a sua atividade da maneira adequada. Produzam boas leis. Gente, ninguém nasceu sabendo produzir lei. Ninguém formado em direito, contabilidade, administração pública, ciência política, ninguém aprende a fazer lei, a gente não tem uma matéria como essa. Por isso que é tão importante vocês irem buscar esse conhecimento, buscar um pouco a mais de conhecimento para saber como que vocês vão produzir essas leis. Não existe uma formação específica para ser vereador. Por isso, quando alguém chega para mim, vereador tinha que ter curso superior, eu falo, não, gente, vereador não precisa de ter curso superior. Vereador precisa de ter a sensibilidade para saber quais são os problemas que estão ocorrendo na sua cidade, e ele precisa de ter condições de conseguir correr atrás de, se não for possível ter um assessor, correr atrás para ele buscar ajuda de como vai corrigir aquele problema lá, de como que ele vai produzir uma lei que vai definir aquela política pública que vai melhorar a situação do cidadão na sua cidade. Então nós temos que quebrar essa visão popular do legislativo municipal. E, gente, como que a gente vai fazer isso? É um desafio muito grande? Sem dúvida nenhuma. Como vocês vão começar a mudar esse cenário? Mostrando para a população o trabalho que vocês fazem. E trabalho de vereador não é ficar pagando conta de luz, saco de cimento, cesta básica, isso não é trabalho de vereador não, tá? Subsídio de vereador é para sustentar a casa dele, pagar a conta de luz dele, a contraprestação ao serviço público que ele presta. Então, o dinheiro dele é para ser guardado para ele, o subsídio de vereador é para ele. Gente, tem muita coisa que nós vamos conseguir mudar nas reuniões da Câmara Municipal. A partir do momento que a gente conseguir conscientizar a população que as reuniões da Câmara Municipal, que a produção legislativa, ela traz impactos nas políticas públicas que são realizadas na sua cidade, que a legislação da sua cidade ajuda você a ter uma gestão pública municipal mais eficiente, mais transparente e que vai atingir aqueles locais mais necessitados, você vai começar a reverter esse cenário. Mas como que vocês vão conseguir fazer isso se ninguém vai assistir à reunião de vocês? Gente, com todo respeito, vocês têm que mudar esse cenário que vocês têm de reunião hoje, porque a maioria das reuniões das câmaras municipais são muito chatas. Gente, imagina um cidadão na sua cidade que chegou para assistir a reunião na Câmara Municipal no seu município. Tem alguns locais que, primeiro, nem pauta publica. Aí não publica pauta, por que aquele cidadão vai na Câmara Municipal assistir uma reunião da Câmara lá que vai acontecer, se não tem pauta publicada? Se você está publicando a pauta 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, a pauta tem que ser publicada com pelo menos um dia de antecedência. Você traz transparência para a atividade que vocês estão realizando dentro da Câmara Municipal, publica essa pauta o quanto antes vocês puderem, 2 dias, 3 dias se possível. Por quê? Porque aquele cidadão da sua cidade, ele vai poder, vai ter um assunto interessante lá na Câmara Municipal, talvez eu vou tentar achar um tempinho para passar lá e ver essa reunião, ver o que os vereadores estão debatendo. E isso melhora até a possibilidade da qualidade das discussões que ocorrem dentro da Câmara Municipal. Aquele vereador que tem acesso àquela pauta com antecedência, ele consegue preparar a sua argumentação de maneira mais adequada, ele consegue pesquisar mais sobre aquele projeto de lei, ele vai conseguir chegar com um poder de convencimento muito maior que os demais vereadores. Então, primeira coisa, tenha uma publicação de pauta com uma antecedência mínima na qual você permita não só os vereadores, como também a população da sua cidade de saber o que vai acontecer na sua Câmara Municipal.
Senão, não faz sentido alguém ir para a Câmara Municipal. Imagina chegar lá o cidadão, vou ver como é que é a reunião na Câmara Municipal. Não tem nada em pauta, tá lá na pauta 3 aprovações de projeto de lei de nome de rua. Aí ele vai ver assim, pô, é só isso que tem aqui? Aí ele vai embora e vai falar, vereador tem que ganhar salário mínimo mesmo. Porque se for só isso, a atividade do vereador, não vai ter nem muito sentido você pagar uma pessoa para estar lá fazendo isso. Beleza. Então, primeiro ponto, publicação de pauta. Segundo ponto, chegou lá o Sozé. O Sozé chegou para assistir a reunião da Câmara Municipal, vocês publicaram a pauta, ele viu lá, falou, tem uma matéria interessante, eu vou ver lá o que vai acontecer. Ele senta para assistir a reunião na sua Câmara Municipal, e tem Câmara Municipal que vai ler ata. Gente, ler ata? Para que vocês fazem isso? O que isso está mudando na vida do cidadão da sua cidade? Tem lugar que eu vejo que gasta 15, 20 minutos lendo ata. Reunião. Aí acaba de ler a ata, tem um vereador que levanta a mão, pela ordem. Gostaria de alterar lá o parágrafo tal, porque colocou que eu falei que o prefeito é bonitinho, mas eu falei que o prefeito é lindo. Aí vai trocar aquela palavra da ata. Meu Deus do céu. Vocês mudaram a vida do cidadão da sua cidade. Não tem necessidade nenhuma de ler ata, especialmente para aquelas câmaras municipais que estão transmitindo as suas reuniões ao vivo. Tem alguém aí que ainda não transmite a reunião ao vivo das câmaras municipais? Reunião ordinária? Todo mundo está transmitindo? Lá? Qual que é a cidade? Frutal? Frutal? Não? Hã? Transmite pela internet? Tá. Não, perfeito, está transmitindo. Porque, gente, se vocês transmitem a reunião ao vivo, está gravado. O que o vereador falou, está gravado. Você não precisa de constar em ata a fala do vereador. Ata é para constar o que aconteceu na reunião ordinária, na reunião extraordinária, falando quem que estava presente, qual que foi o quórum, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, se teve a presença de alguma pessoa de fórum, um secretário municipal, utilização de uma tribuna livre, só. Você não vai colocar detalhadamente a fala de cada vereador, está gravado. Não tem efeito nenhum prático para o cidadão da sua cidade. Pensem no que vocês podem fazer, no que vai impactar a vida do cidadão, no que vai realmente alterar a vida do cidadão na sua cidade. Vamos focar nesse ponto. Vamos deixar toda essa balela que não está alterando nada na vida do cidadão de lado. Aí, beleza. Aí vocês aprovam a ata da Câmara Municipal. Aí o que vocês vão fazer? Leitura de correspondências. Para que vocês estão lendo correspondência, gente? Gente, tem site da Câmara Municipal hoje, tem rede social. Você publica lá a correspondência, não tem necessidade dela ser lida. Você precisa de dar publicidade dos atos da Câmara Municipal. Não é ler os documentos da Câmara Municipal. Aí acaba a leitura de correspondência, vocês vão lá e começam a ler. Leitura de projetos que vão ser apresentados, leitura de pareceres. Quanto mais leitura vocês tiverem dentro da reunião, mais chata ela vai ser. Aí você fica aquele vereador lá assistindo a reunião, mexendo no celular, o vereador não está prestando atenção, às vezes até o secretário que está fazendo a leitura daquele documento até dá uma pescada de vez em quando, porque já ficou monótono, já ficou chato. E o coitado do cidadão que não está nem recebendo para estar lá na reunião da sua Câmara Municipal, já foi 40 minutos. Que dia que vocês vão esperar ele que ele vai voltar na Câmara Municipal? Nunca mais. Eu também nunca mais voltaria. Então vamos buscar focar no que interessa. Imagina se eu tivesse aqui, se eu tivesse preparado uma apostila, entregasse para cada um de vocês e tivesse sentado aqui lendo essa apostila. A Câmara Municipal, ela possui importância por causa do artigo tal da Constituição, ninguém ia estar prestando atenção, todo mundo ia estar mexendo no celular, todo mundo ia estar conversando, ia perder o foco. Então a gente tem que buscar ter uma reunião que vai ser interessante para o cidadão, interessante para o vereador e que traga efeitos práticos nas políticas públicas municipais. E eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso. Pode falar, meu caro?
Vamos começar então. Vamos numa reunião que fica mais interessante, uma reunião que a gente foca no que interessa. Nosso colega levantou duas perguntas aqui. Primeira questão da ata, tá? Ele falou que lá realmente não faz a leitura da ata, parabéns, porque não tem nenhuma necessidade. Nem precisa de estar impressa, porque hoje, tendo a concordância, tendo a aprovação da ata na próxima reunião já está valendo, não precisa se preocupar com isso, tá? E com relação às correspondências. Vamos lá, vamos começar uma reunião ordinária. Dou aberta a reunião do dia 19 de outubro, agradeço a presença de todos os vereadores, verifico, havendo quórum regimental, dou por aberta a reunião. Coloco em votação a ata da última reunião. Alguma objeção? Não havendo objeção, dou por aprovada a reunião. Comunico aos vereadores e também comunico aos demais presentes que chegou a resposta do requerimento X, Y e Z, tá? E caso você tenha uma resposta muito importante, você fez um requerimento de informação para o executivo, chegou uma resposta essencial, falando de quando que tem a previsão de fazer a abertura de novas obras para uma escola municipal, eu vou pedir para o secretário aqui que está ao meu lado, para fazer a leitura dessa resposta do executivo, para ele mostrar, contar para todos os cidadãos quando que vai ser feita essa reforma da escola municipal. Então, você escolhe, às vezes, uma resposta para ser lida, não tem necessidade. Também comunico aos vereadores que o nosso vereador X apresentou o projeto de lei tal, com a ementa tal, e esse projeto de lei vai ser distribuído para a comissão XYZ. Ponto. Gente, a gente já praticamente acabou com o pequeno expediente. Porque o pequeno expediente são comunicações burocráticas oficiais. O que muda a vida do cidadão? O que você traz de impacto na vida do cidadão durante uma reunião ordinária na Câmara Municipal? O que, gente? O que vocês acham? O que é o principal ponto que vocês fazem numa reunião ordinária? Discussão e votação de projetos de leis. Aí sim, você vai estar mudando a vida do cidadão da sua cidade. E tem lugar que eu vejo que não tem nem, mal tem discussão de projetos de lei. O ponto mais importante que vocês têm na sua Câmara Municipal, na sua reunião ordinária, que é discussão e votação de projetos de leis, vocês não estão focando nele. Agora, não basta ter essa discussão e votação de projetos de lei, se você não trazer ferramentas na qual vocês vão trazer uma inclusão participativa social. Se você não tiver uma tribuna livre, se você não tiver a oportunidade de participação do eleitor no processo legislativo, você também vai estar pecando e está afastando o cidadão de dentro da Câmara Municipal. Ele não está lá para ver um show, não está lá para ver o que vai acontecer, o resultado só da votação. Ele tem que ter o poder de fala dentro de uma reunião de Câmara Municipal. E quando eu falo poder de fala, é o poder de fala com ordem. Porque tem alguns lugares que dá o microfone para algumas pessoas, aí vira uma bagunça danada. Você coloca ordem na tribuna livre. Como que você faz isso? Através do seu regimento interno. Colocando no seu regimento interno tempo de fala, prazo de inscrição, o que ele vai poder falar, advertindo aquela pessoa do que ela pode falar e do que ela não pode falar, sob pena de X, Y e Z, porque aí você tem ordem na Câmara Municipal, e ordem escrita no seu regimento interno, não é ordem inventada pelo presidente da Câmara Municipal, não. Isso é importante. Ter essa participação popular é essencial para você conseguir garantir que o cidadão tenha interesse no que é praticado pelas reuniões da Câmara Municipal. Nosso colega tinha levantado a mão um pouquinho antes. Em situações omissas, em situações em que não há previsão. É a única situação na qual você vai ter uma decisão do plenário, e mesmo assim você tem que ver se não está desrespeitando alguma legislação, ou se você está passando por cima de algum direito do vereador. Você tem que ver qual que é o cenário específico. Mas na maioria das vezes, existe procedimento adequado escrito no seu regimento interno. Pode até estar mal escrito, mas muitas vezes ele está escrito de alguma maneira lá dentro no seu regimento interno. Então tomem cuidado com isso, tá? O plenário ele tem que seguir o que está escrito dentro do processo legislativo descrito no regimento interno. Beleza? Perfeito.
Perfeito. O nosso colega perguntou, colocou um exemplo, que eu já vivenciei e tenho a resposta para isso, que é, lá na cidade dele, quem utiliza a tribuna livre é só suplente de vereador, só gente que tem interesse político, e o cidadão mesmo não utiliza a tribuna livre. Primeira coisa que você vai fazer é convidar o cidadão que quer participar. Muitas vezes, o cidadão da sua cidade não tem nem ciência que ele pode falar dentro de uma reunião da Câmara Municipal, com vídeos. Vocês pediram voto para todo mundo, não pediram? Agora, quando você for votar um projeto de lei que é importante para uma população específica, vai votar um projeto de lei que vai melhorar a qualidade das políticas públicas para o pessoal da área rural. Por que vocês não convidam ninguém para ir lá ver o que vocês estão fazendo para melhorar a vida daquele cidadão? E o segundo ponto, que também a gente vai ter a resposta pelo próprio regimento interno, que eu já vivenciei isso também, tinha uma Câmara Municipal que a gente trabalhou, que toda reunião tinha aquela mesma pessoa que ia lá só para utilizar a tribuna livre e falar, não desrespeitava ninguém não, mas só falava, era aquele pessoa que pouco acrescentava, estava lá mais para aparecer. A gente, através do regimento interno, a gente traz procedimentos regulamentares, e lá nessa cidade, eles decidiram por colocar que após a utilização da tribuna livre, aquela pessoa só poderá se inscrever novamente no prazo de 6 meses, para evitar cenários como esse que a pessoa vai toda hora. Que aí facilitou, resolveu lá. Já vi cidade que colocou prazos de 1 ano, mas eu acho demais. Aí vocês têm que ver de acordo com a realidade do seu município, para saber se vai ser necessário ou não ter isso na sua cidade. Então, você pode colocar lá no seu regimento interno. Após a utilização da palavra na tribuna livre, essa pessoa só poderá se inscrever novamente após o prazo de X meses. Que aí você resolve esse problema. Tá? São cenários que a gente consegue vivenciar de acordo com a realidade do seu município. Graças a Deus, com o Instituto Pleno Brasil, a gente já teve a oportunidade de modernizar e atualizar regimentos internos de diversos tipos de cidades, dados desde 3.000 habitantes para cidades igual Belo Horizonte. Nós prestamos serviço para Belo Horizonte também e colaboramos na atualização e na modernização do regimento interno, o que não é um bom exemplo para vocês seguirem, tá, gente? Já vou falando, se vocês forem copiar um dia, que não é recomendável também copiar um regimento interno, que vocês têm que colocar de acordo com a realidade da sua cidade, não utilizem o de Belo Horizonte, que ele não é o ideal, tá? Então, gente, olha só, aí nós vamos focar no que importa para a vida do cidadão, acabar com essa parte de reuniões monótonas, fazer uma reunião interessante, que vai ter participação popular, uma reunião transmitida ao vivo, na qual você vai dar transparência para os atos que você está praticando, tá, gente? Isso é extremamente importante. A reunião de comissões, gente, também, as reuniões de comissões são essenciais para o processo legislativo e para mostrar para a população o trabalho que vocês exercem dentro da Câmara Municipal. Tem algumas câmaras municipais que eu vejo que a comissão, ela se reúne 1 hora antes da reunião, 2 horas antes da reunião, só para assinar o parecer. Gente, isso não é reunião de comissão. Primeiro, porque um projeto de lei que não tem o parecer da comissão antes da publicação da pauta, esse projeto de lei nem poderia ser colocado em pauta, porque ele não tem condições de ser votado. Se você não apreciou pelas comissões, se você não deu o parecer sobre aquele projeto de lei dentro de uma comissão antes da publicação da pauta, você não pode entrar depois. Porque a pauta está publicada, o projeto de lei não tem parecer, então você não vai chegar 3 horas antes da reunião e dar o parecer lá, assinar o parecer para ele poder ser votado no mesmo dia. Isso não existe. Ele tem que ter condições primeiro de entrar em pauta, isso é um ponto importante. E as reuniões de comissão, gente, a gente sabe que a reunião ordinária tem um rito, um procedimentalismo maior a ser seguido. Mas a gente tem uma reunião de comissão, na qual a gente está debatendo um projeto de lei da área do comércio. Gente, chama alguém da CDL, chama alguém que trabalha no comércio na sua cidade, para ele participar dessa reunião de comissão, para ele estar lá, para ele falar, olha, trouxe o senhor aqui, para o senhor, hoje a gente vai votar, apresentar um parecer para esse projeto de lei, que está alterando o regramento do comércio na cidade, e eu queria a sua opinião, para saber se esse projeto de lei vai ser bom, se esse regramento é necessário, se a gente pode acrescentar mais alguma coisa nesse projeto de lei, apresentar uma emenda nesse projeto de lei, que vai trazer resultados melhores para o seu comércio. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Nas reuniões de comissões você tem essa possibilidade de ter essa interação, de ter esse tete-a-tete. Então, levem pessoas para debater as reuniões de comissão. Professor João, mas lá na minha cidade, os vereadores mal vão na reunião de comissão, eu tenho que brigar com eles para ir para as reuniões de comissão. Gente, quem está em Câmara que recentemente colocou
a transmissão ao vivo, viu a diferença de diversos vereadores na hora de se portar em plenário. E por que vocês não estão transmitindo a reunião de comissão também? Se vocês transmitirem as reuniões de comissão, aquele vereador que muitas vezes não está nem aí para participar das reuniões de comissões, às vezes ele chega lá só para assinar, ele vai começar a se preocupar um pouco mais, porque vai estar gravado. Ele não vai chegar lá só e assinar alguma coisa, não. Ele vai ter que falar alguma coisa, vai ter que dar a sua opinião sobre aquele projeto de lei, sobre aquele parecer, sobre se aquele projeto de lei vai trazer mudanças boas ou ruins. E a reunião de comissão vai cada vez mais ganhando mais importância. Registrando-se a ata, registrando-se a presença dos vereadores, registrando-se a presença de pessoas que foram lá participar das reuniões de comissão e apresentar as suas opiniões com relação a projetos de leis. Porque a comissão, ela é essencial para o processo legislativo adequado. A comissão tem um papel fundamental. E eu vejo algumas câmaras municipais também votando parecer de comissão. Gente, não existe não, tá, gente? A comissão aprovou o parecer, é a comissão que aprovou. O plenário não derruba a comissão de parecer de comissão, não. Votou, está votado lá o parecer da comissão. A comissão de Constituição, Legislação e Justiça votou pela inconstitucionalidade daquele projeto. Perfeito, vamos lá consultar o seu regimento interno. Seu regimento interno autoriza a continuidade da tramitação? Beleza, continua a tramitar. Esse projeto de lei ele vai ser votado em plenário, o projeto. O parecer ele vai continuar com um parecer de inconstitucionalidade. A Câmara Municipal vai votar o projeto, tá? A conclusão, a decisão da comissão é terminativa. Não há recurso da conclusão da conclusão da comissão, salvo situações excepcionalíssimas, tá? Que não vai vir ao cenário que a gente vai discutir hoje. Então, valorizem as reuniões de comissão, acabem com essas reuniões que são meramente pareceristas, que muitas vezes não é nem o vereador que fez o parecer, é o jurídico da casa que fez e o vereador só assina. Tenham responsabilidade pelo parecer que vocês fazem. Se você é o relator para aquele parecer, é a sua assinatura, aquele parecer, ele vai estar ligado diretamente a você. Se tiver alguma bobagem escrita, a responsabilidade é sua. Então, tomem cuidado com isso, tá? Gente, modernização do regimento interno também, com a parte de resquícios dos anos 90. Mais cedo, o nosso deputado estadual aqui, ele lembrou de um ponto importantíssimo. A Constituição colocou os municípios como entes federados e autônomos. Vocês sabiam que o Brasil é o único país do mundo que possui um município como um ente federado e autônomo? Nenhum outro país do mundo, os municípios possuem essa autonomia e colocados como um ente federado. Ah, professor João, lá na Argentina tem cidade, tem até prefeito. Ah, lá nos Estados Unidos tem cidade também, tem os city deputies, que eles chamam lá, né, os vereadores das cidades. Só que nesses países, a Argentina, por exemplo, você tem a União e as províncias, não são nem os estados. E lá nos Estados Unidos são a União e os estados. Os municípios, eles não são considerados um ente federado. O que isso significa? Que eles estão subordinados aos seus respectivos estados. O governador do estado, ele tem poder político de decisão em cima das decisões que são tomadas nos municípios. Aqui não. Aqui quem manda são os vereadores e os prefeitos. Olha só que exemplo que a gente tem aqui nesse período de pandemia. A gente teve um presidente querendo atuar de uma maneira, cada governador queria atuar de outra, batendo cabeça, mas quem decidiu as políticas públicas de combate à pandemia foram os vereadores e os prefeitos. E o STF confirmou isso em jurisprudência reiterada nas decisões da Corte Superior, da Corte Suprema. Então, vocês têm muita responsabilidade sobre isso. A decisão que vocês tomam aqui, nem o presidente consegue mudar se vocês estiverem observando o que é de interesse local, lá no artigo 30, inciso 1º da Constituição, que coloca que é o que for de interesse local é de competência legislativa e administrativa do município. Então, assumam a responsabilidade do que vocês podem fazer para a sua cidade. Então, esse resquício dos anos 90, o Brasil como o primeiro e único país do mundo a colocar 3 níveis federados e o município como ente autônomo, lá na década de 90, nas primeiras leis orgânicas que foram feitas, nos primeiros regimentos internos, o pessoal falou, pô, e agora? Vamos fazer copiando de onde? Não tinha outro país para copiar, copiaram de onde? Do Congresso Nacional. Copiando do Congresso Nacional,
A gente tem alguns cenários. Lá no Congresso Nacional existe a possibilidade de ter reunião secreta. O Brasil ele pode entrar num estado de guerra, ele pode ter, tem segredo de Estado, podem haver reuniões secretas lá. No âmbito municipal, eu nunca vi alguém que me justificasse a razão ou necessidade de se ter uma reunião secreta. Tá? Toda reunião que a gente consegue realizar lá tem que ser o máximo possível pública, transparente, com a participação do maior número de pessoas possível. Então, já é algo que a gente pode mudar no seu regimento interno. Tem muito regimento interno que ainda prevê a possibilidade de reunião secreta. Eu nunca vi e nunca participei de uma reunião secreta. Alguém aí já teve reunião secreta na Câmara Municipal? Ainda bem, uma vez teve um vereador que chegou para mim e falou: professor João, aqui uma vez nós vimos que estava faltando dinheiro no caixa da Câmara Municipal, aí a gente fez a reunião secreta para saber o que aconteceu. Gente, aí que vocês têm que chamar todo mundo, que vocês fazer essa reunião secreta ficou parecendo que tem coisa errada aí atrás. Não justifica. A primeira vez, desde que eu comecei a trabalhar com câmaras municipais e prefeituras em 2014, a primeira vez que eu tive que aprovar, oferecer um parecer jurídico, aprovando colocar um documento em segredo, foi recente, tem 2 meses atrás. A primeira e única vez que eu fiz isso. Tá? Pode acontecer em cenários parecidos, mas foi uma questão muito peculiar. Foi um processo de cassação de um vereador, no qual ele foi acusado de divulgar vídeos que ele teve com relações íntimas dentro da Câmara Municipal como funcionária, e a gente pediu para declarar segredo para o vídeo que foi anexado dentro do processo de cassação. Apenas isso, para garantir preservar a identidade da pessoa que estava envolvida. A única vez que eu tive que trabalhar, que eu dei um parecer autorizando colocar um documento em segredo dentro de uma Câmara Municipal. Não há necessidade dos atos que a gente pratica no dia a dia dentro da Câmara Municipal de ter segredo decretado. A gente, muito pelo contrário, tem que dar o máximo de transparência possível nesses documentos que a gente tem dentro da Câmara Municipal. Outra questão que a gente também tem de resquícios dos anos 90, dos nossos regimentos internos que estão desatualizados, vista, pedido de vista dos vereadores. Primeira coisa que a gente tem que ter consciência, o pedido de vista é um direito do vereador. Está lá debatendo um projeto de lei, surgiu uma dúvida, uma matéria dentro da discussão que a gente está fazendo, e aí o vereador quis se aprofundar mais sobre uma determinada matéria, ele pede vista. Peço vista para analisar esse projeto de lei de maneira mais aprofundada. Aí tem que ter previsto dentro do seu regimento interno o prazo que o vereador pode ter a vista concedida. Só que eu vejo algumas câmaras municipais deturpando a função das vistas. O vereador não quer aprovar um projeto de lei. Ele junta com 3, 4 vereadores e cada vereador vai pedindo vista de um projeto, do projeto nas reuniões subsequentes. Por que existia esse regramento e por que existe esse regramento dentro da maioria dos regimentos internos? Como que é um processo de projeto de lei, gente? Como que é um processo legislativo? Vocês fazem um caderninho lá, colocam um projeto de lei, colocam os pareceres, se tiver uma audiência pública trabalhando aquele projeto de lei, vocês também anexam naquele projeto de lei e viram um processinho mesmo, um caderninho que vocês vão carregando e analisando aquela documentação toda. Lá em 1990 fazia sentido você ter cada hora um vereador pedindo vista de um projeto de lei. Hoje não tem sentido nenhum, porque se eu pedia vista num projeto de lei lá em 1990, o que eu fazia? Pegava o caderninho do projeto de lei, levava para casa, analisava aquele projeto de lei, voltava com uma ideia, com uma emenda ou com uma conclusão sobre aquele projeto de lei e devolvia para a Câmara Municipal. Hoje não tem mais isso. Hoje você tem um projeto de lei, se um vereador pede vista, você consegue conceder vista para todos os vereadores ao mesmo tempo. Está tudo digitalizado, está tudo disponibilizado para os vereadores. O vereador X pediu vista, estou concedendo vista para o vereador tal, para o vereador X, estendendo a vista para todos os demais vereadores, que será no prazo de 10 dias, conforme regimento interno, e passou esse prazo de vista, não tem mais necessidade de pedir vista. Aí você pode até colocar no seu regimento interno um cenário de decisão do plenário. Precisa de ter mais prazo de vista? Então deixa o plenário decidir. Aí sim, aí faz sentido você ter uma extensão de vistas. Mas o direito de exercício de vista do vereador ele tem que ser respeitado pelo prazo que vocês determinarem no seu regimento interno e, caso seja necessário,
Aí você manda a decisão para o plenário para aumentar esse prazo de vista. Tá? Nosso colega levantou a mão aí. Vista coletiva, exatamente. Seria uma vista coletiva. Porque hoje é possível você fazer isso. Antes, lá em 90, não era tão simples fazer isso. Era complicado você achar até Câmara Municipal que tinha máquina de escrever. Tinha projeto de lei que era escrito à mão. Então, se alguém pedisse vista naquela época, o pessoal levava o caderninho, só ele que tinha acesso. Quando ele voltava, os outros vereadores poderiam acessar e levar para casa. Hoje não. Você pediu vista, você consegue mandar para o WhatsApp todos os documentos de um projeto de lei na mesma hora para todos os vereadores. Então, por isso que você faz essa parte de vista coletiva. Sim? Exatamente. Por isso que é importante você modernizar o seu regimento interno. Você tem que ter essas previsões todas do processo legislativo dentro do seu regimento interno. Pode falar. Aí você pode diferenciar a vista do projeto em plenário e a vista do projeto em comissão. Você pode colocar a vista em comissão uma vista mais curta, porque aí tudo bem, você está analisando cada hora um parecer, mas você pode restringir isso também, você pode limitar isso dentro do seu regimento interno. Tem que ver como que está dentro da estrutura do seu processo legislativo, mas tudo pode ser regulamentado. Gente, dentro do processo legislativo, a gente tem grande autonomia de adequar o nosso processo legislativo, respeitando-se os requisitos mínimos democráticos, os princípios do processo legislativo, você consegue limitar ou regulamentar da maneira que for melhor para a sociedade. No caso lá, você pode colocar um número máximo, um prazo menor de vista, por exemplo, para as reuniões de comissão, ou então um prazo máximo de apreciação por parecer independente do pedido de vista. Aí você coloca esse regramento de maneira adequada para evitar com que projetos de lei fiquem, eles retardem as suas decisões por meros preciosismos políticos. Gente, não é interesse político você não votar um projeto de lei. Essa é uma das maiores críticas, eu tenho até um artigo escrito criticando o Congresso Nacional, porque todos os projetos de leis que estão lá, eles têm que ser votados, eles têm que fazer um mutirão lá e ver quais projetos de leis têm condição de ser votados e votar todos. Não é interesse público você ficar travando um projeto de lei. Você não gosta de um projeto de lei, não concorda, vota contra. Ninguém está te impedindo de votar contra de um projeto de lei. Isso é até uma prerrogativa parlamentar constitucional. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. E lá no Congresso Nacional eles ainda têm a imunidade parlamentar que está um pouco acima ainda do que a gente tem previsto para os vereadores. Pode falar. Tem que fazer dentro do prazo da comissão. Aí depende de como você escreveu no seu regimento interno. Olha só, você está lá dentro da sua estrutura regimental. Você colocou que a comissão ela tem o prazo improrrogável para apreciar o parecer no prazo de 30 dias. Dentro desses 30 dias, você tem que apreciar o parecer. Aí você pode determinar o que vai acontecer depois, se o projeto segue sem parecer ou se você nomeia um novo relator para apresentar parecer. Você pode escolher isso dentro do seu regimento interno. Agora, a previsão de vista de dentro das comissões, ela faz sentido para caso alguém esteja querendo apressar demais. Pô, chegou um parecer lá dentro da minha comissão, o relator já apresentou no mesmo dia, então você vai aprovar já 4, 5 dias depois. Claro, fala, bom, calma aí, vamos fazer uma audiência pública aqui nesse meio tempo, a gente tem 30 dias para dar o parecer desse projeto de lei, vou pedir vista, para dar tempo da gente fazer uma audiência pública, analisar, para ao final desses 30 dias a gente ter um parecer mais conclusivo com relação ao mérito desse projeto de lei. Aí faz sentido, tá? O vista você não vai esperar, depende de como que você vai regulamentar o seu regimento interno. Por isso que é tão interessante a gente fazer essas atualizações de regimento interno, porque cada Câmara Municipal fica de uma maneira diferente da outra. Você tem milhares de possibilidades dentro de cada tópico para escolher como que vai ser a realidade do seu município, o que vai ser mais adequado para a sua Câmara Municipal, o que vai ser mais eficiente para a sua Câmara Municipal. Por isso, você tem que fazer isso de maneira
personalíssima, em trabalho com os vereadores, presencial, debatendo, presencial ou virtual, mas em diálogo com os vereadores, porque eles que vão utilizar essa ferramenta. Então, eles têm que saber como utilizar e fazer o melhor uso do regimento interno dentro do processo legislativo. Pode falar. Perfeito, olha só o cenário que nosso colega colocou. Lá ele passava também para o parecer das emendas, aí quando o pessoal apresentava uma emenda, passava por todas as comissões de novo. Como que você regulamenta isso? Coloca prazo para apresentação de emenda, coloca que a apresentação de emendas fora do prazo ou não será aceita ou irá de forma conclusiva para o plenário. Não tem problema nenhum, desde que esteja regulamentado no seu regimento interno. Em Belo Horizonte, você tem o prazo de apresentação de emendas até a primeira discussão. Teve a primeira discussão no projeto de lei, você já não pode apresentar mais emenda, salvo por decisão do colégio de líderes lá. Aí, se tiver uma decisão unânime do colégio de líderes de apresentar uma emenda, pode ser apresentada essa emenda. Caso contrário, não é aceita mais emendas. Coloca prazo. Você tem que ver a realidade do seu município para saber se vai ser viável ou não fazer isso, tá? Gente, o que mais? Temos que trabalhar com a tecnologia ao nosso favor, tá? Buscar ter interação, transmissão pela internet das nossas reuniões, o diálogo da população, trazer a população para dentro da Câmara Municipal. Pode falar. Pergunta interessante, pergunta que nos leva a uma série de respostas com outros problemas, tá? Olha só, nosso colega primeiro ele colocou que o Ministério Público apresentou uma recomendação para a criação da Comissão de Ética. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, não é? Perfeito. Primeiro, que essa recomendação, caso a Câmara Municipal entenda por ignorar, não tem problema nenhum, porque isso é uma decisão da Câmara Municipal, tá? Não é uma obrigação. Recomendação de Ministério Público não tem um valor maior do que uma recomendação de um cidadão, tá, gente? É uma recomendação. Dentro do Poder Legislativo, quem manda são os senhores. Vocês não fazendo nada de errado, não tem problema nenhum. As autoridades dentro da Câmara Municipal são os vereadores e o presidente da Câmara Municipal. Então, primeiro ponto é esse, tá? Segunda questão, a parte da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. É um ponto interessante que é recomendável a Câmara Municipal ter, sim, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Ela não faz parte do regimento interno. O Código de Ética e Decoro Parlamentar é uma matéria complementar ao regimento interno. Eu vejo muito regimento interno já prevendo processo de ética e decoro parlamentar dentro do próprio regimento interno. Tecnicamente não é adequado, mas também não é ilegal, não é recomendável fazer isso. Ter um Código de Ética e Decoro Parlamentar é importante para uma Câmara Municipal para você conseguir mensurar as penalidades que podem ser aplicadas por uma eventual quebra do decoro parlamentar. O que é o decoro? O decoro é a forma da qual você espera com que um vereador, com que uma pessoa pública pratique seus atos. Justamente por isso, a quebra do decoro parlamentar, a quebra da prática proba, a quebra da prática que você espera de um parlamentar, que pode ensejar em uma punição dos vereadores. Se você não tivesse Código de Ética e Decoro Parlamentar, você tem um problema muito grande, porque a quebra do decoro parlamentar, ela é passível de sanção. Qual que é a sanção que é passível se você não tiver o Código de Ética e Decoro Parlamentar? Você sabe qual que é? É a cassação. Então, você fica com dois cenários. Pô, ou você caça o vereador ou você não caça. Às vezes você tem um colega lá, um camarada gente boa, amigo, respeitoso com os vereadores, mas ele estava passando uma fase difícil na vida dele. Dificuldades,
estava com problema em casa, brigou com a mulher, está com problema financeiro, chegou um dia na Câmara Municipal e descarregou tudo lá nos vereadores. Xingou os demais colegas, faltou com respeito. E aí, pode ser fora, pode ser fora, tá? Então, o vereador chegou lá e teve problemas dentro da Câmara Municipal, brigou lá com todo mundo, só que ele é um cara de gente boa. Foi reprovável a atitude dele por ter xingado os outros vereadores, ter faltado com respeito com os demais vereadores? Com certeza. Ele deve ser punido por causa disso? Também. Agora, é razoável, na primeira e única conduta dele, um vereador que sempre foi exemplar, mas que teve esse deslize, você caçar ele? Ao meu ver, talvez não. Depende do que aconteceu realmente na hora. Então, ter esse código de ética e decoro parlamentar é essencial para você conseguir mensurar a penalidade. Pô, ele extrapolou, ele deve ser punido? Sim. Qual que vai ser a punição dele? Uma advertência, uma suspensão das prerrogativas regimentais que ele tem, uma suspensão, até uma suspensão que vai trazer um prejuízo no bolso daquele vereador, que você consegue mensurar as penalidades para aquele vereador que faltou com respeito, que quebrou o decoro parlamentar. Por isso que é importante a gente ter esse código de ética e decoro parlamentar dentro da Câmara Municipal. É essencial? Não, não é essencial. É importante? Sim, sem dúvida nenhuma, tá? Então, a Câmara Municipal pode escolher ou não ter esse código de ética e decoro parlamentar e mensurar as suas penalidades de acordo com as práticas que forem apuradas pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, tá? Pode, é uma opção. É uma opção que você pode ter na Câmara Municipal, tá? Na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Nosso colega colocou a situação de que lá você vai ser, a redação está para uma comissão permanente ou uma comissão variável, meu colega? Como é que está lá? Como é que está lá a redação? Está para colocar uma comissão permanente? Isso, perfeito. Ela pode ter os dois viés. Pode ser tanto permanente como uma comissão que vai ser sorteada para apurar um fato específico lá no que aconteceu. Agora, o principal ponto que você pode ter, a principal questão que você pode ter é que o investigado não pode se julgar, ele não pode colocar. Aí você entra num problema. Você pode ter a comissão permanente? Pode, não tem problema nenhum, desde que aquele investigado não faça parte do seu próprio julgamento. Ele está lá para se defender. Aí você coloca o cenário de substituição, mas ela também pode ser colocada, ser criada ou sorteada para apurar um caso específico, observando-se sempre a proporcionalidade parlamentar. Tá? Exato. Perfeito. Não, tranquilo. Mas não há nenhuma ilegalidade em ambos os lados. Vocês vão adaptar para a realidade que vocês vão querer na sua cidade, tá, gente? Gente, nós estamos batendo aqui às 7 horas, né? A gente tinha um compromisso aqui de terminar às 7 horas. Pode ficar tranquilo que a gente não vai prejudicar em nada esse material, até porque eu vou estar com vocês também na aula de manhã, vou falar um pouco sobre fiscalização, sexta-feira vou estar novamente com os senhores e vamos falar de modernização legislativa, então, consequentemente, eu vou voltar um pouco no regimento interno, tá? Tem um pessoal ali que eu já estou vendo que está doido para ir para o happy hour, está querendo ir lá dar uma esfriada na garganta, né? Mas, gente, não vou tomar muito tempo de vocês, a gente já se estendeu muito. Parabenizar mais uma vez os organizadores do evento, parabenizar o Leandro, o Evandro da UVB, o presidente da Câmara Municipal aqui de Uberlândia. Agradecer a todos os senhores que estão aqui buscando mais conhecimento, buscando levar ferramentas melhores para a sua cidade. E é isso, gente.
Se fosse possível, numa outra oportunidade, nós temos um curso aí de 12 e um outro de 16 horas aula só para falar de modernização de regimento interno, de atos da Câmara Municipal, de como que você apresenta emenda, questões de matéria de urgência, pedir vista, a parte de distribuição das comissões temáticas, tudo isso a gente tem um curso lá no Instituto Pleno para vocês contarem com a gente, e a UVB está aí colaborando com a gente para levar esse conhecimento para os senhores, tá? Fiquem à vontade, vou estar aqui também esses dias, caso vocês queiram tirar alguma dúvida de algum caso concreto, de algum cenário que vocês têm dentro do seu regimento interno, dentro da sua Câmara Municipal, pode me procurar, vou estar à disposição de todos os senhores. Espero também vê-los em Belo Horizonte em breve, lá no Instituto Pleno, ou em Brasília, ou alguma outra capital que a gente faz também os nossos cursos e eventos, tá? Muito obrigado, até amanhã, bom descanso a todos, tá, gente? Programa Escola do Legislativo.